O caso em questão é sobre um tumor de glândula suprarrenal, a qual produz 4 hormônios, 2 produzidos pelo córtex adrenal e 2 pela medula adrenal. A partir dos sintomas apresentados, podemos concluir que o hormônio em questão é o cortisol. Assim, antes de apresentarmos o caso mais a fundo, gostaríamos de mencionar algumas características do cortisol. O cortisol é produzido no córtex da suprarrenal e é um hormônio esteroide, ou seja, é um colesterol, um lipídio, gordura. Por ser um esteroide, seu receptor primário da célula-alvo é no citoplasma, além de ser transportado por proteínas plasmáticas quando está na corrente sanguínea, onde pode permanecer por muito tempo até ser utilizado. O cortisol visa a degradação de moléculas de proteínas, carboidratos e ácidos graxos, participando de processos catabólicos, a exemplo da proteólise. Assim, essas moléculas fluem livres na corrente sanguínea, a fim de gerarem energia para o organismo. Além disso, o cortisol encontra-se bastante ativo em situações de estresse. Também atua inibindo e estimulando o sistema imunológico. O eixo hipotálamo-hipófise se baseia na liberação de hormônios. Existem duas formas de liberação, uma entre hipotálamo e a neurohipófise, que ocorre somente entre dois hormônios, e outra entre o hipotálamo e a adenohipófise, que compreende a maioria dos hormônios, como o cortisol em questão. Dessa forma, o que ocorre é o seguinte: o hipotálamo produz o hormônio liberador, CRH, que é um neurohormônio, e que desce hipotálamo até a adenohipófise através do infundíbulo, para então atuar na liberação do hormônio ACTH, produzido pelo grupo de células chamadas corticotropos. Logo, esse hormônio cai na corrente sanguínea até chegar no córtex da glândula suprarrenal, para então produzir o cortisol. O efeito inibitório de cortisol no hipotálamo ocorre através de feedback negativo. Consiste na manutenção dos níveis de cortisol no sangue. E no caso desses níveis estarem altos, o corpo desencadeia uma série de reações e processos de feedback a fim de diminuir a formação de CRH no hipotálamo, atuando diretamente no eixo hipotálamo-hipófise, o que significa que ocorre, consequentemente, a diminuição na síntese de ACTH pela adenohipófise. Portanto, diminuirá também a formação de cortisol pelo córtex da glândula suprarrenal. Após a introdução do hormônio cortisol, concluiremos com um caso clínico. Os sintomas relatados são típicos da síndrome de Cushing, caracterizada pelos altos níveis de cortisol, causado pelo tumor de glândula suprarrenal. Os principais sintomas relatados no caso clínico pela paciente de 30 anos foram perda de massa muscular, cansaço e fraqueza muscular, doença virótica, fragilidade e rompimento dos vasos sanguíneos. Na verdade, o esperado seria a redução de massa magra, mas o que realmente estava presente no caso era que a paciente não conseguia aumentar sua massa muscular, mesmo com os exercícios da academia. Como dito anteriormente, o cortisol atua em diversos processos catabólicos, como a proteólise, sendo esta relacionada de alguma forma com todos os sintomas apresentados. A explicação para a ocorrência de doenças viróticas deve-se ao bloqueio da síntese de proteínas nos tecidos linfóides pelos altos níveis de cortisol, levando à supressão do sistema imunológico. Assim, o organismo fica suscetível a doenças oportunistas. A partir da proteólise, há também degradação das paredes dos vasos sanguíneos, levando à sua fragilidade, uma vez que há diminuição das proteínas e das fibras de colágeno. Com isso, pode ocorrer o rompimento dos mesmos, levando a hematomas subcutâneos e ao aparecimento de manchas roxas pelo corpo da paciente, que são estrias arroxeadas. É interessante mencionar, ainda que não esteja no caso, que a falta de deposição de proteínas nos ossos pode causar osteoporose. O tratamento da síndrome de Cushing consiste na remoção do tumor adrenal, caso essa seja a causa, ou na redução da secreção de ACTH. Por último, colocamos uma imagem para demonstrar alguns sintomas da síndrome de Cushing. Alguns mencionados no caso, como a perda de massa muscular, osteoporose e estrias arroxeadas. Portanto, concluímos que os níveis homeostáticos de cortisol são extremamente importantes para o organismo, e seus altos níveis na corrente sanguínea podem causar inúmeros efeitos prejudiciais à saúde, como foi estudado no caso.